Capítulo 269. Bois raivosos dos chifres grandes. Autor: Minguiu. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Green e os outros se sentiram muito estranhos com relação à presença dos humanos na pradaria dos Homens-Fera, mas eles não conseguiam entender a situação por lá, então eles naturalmente não podiam adivinhar por que humanos apareceriam lá. Zalrai não queria obter respostas de Green e dos outros, pois eles nunca haviam estado na pradaria dos Homens-Fera. O que eles sabiam foi dito a eles por Laura, então se eles pudessem adivinhar o que os humanos estavam fazendo, eles seriam capazes de posar como profetas depois de alguma maquiagem. Na manhã seguinte, Zalrai e sua companhia continuaram em sua jornada, mas em um ritmo mais rápido. Ele queria ir mais rápido, desde que eles não encontrassem nenhuma tribo de Homens-Fera. Ele não tinha ido para a pradaria dos Homens-Fera para causar um tumulto. Ajudar o Eos lhe traria muitos benefícios, mas o que ele mais precisava era de bestas mágicas novas e únicas, e plantas nunca vistas antes. Essas foram suas razões fundamentais desde o início. Tudo ficaria bem desde que o espaço subisse de nível, então Zalrai acelerou o passo. No entanto, ele não colocou o comboio no espaço desta vez. Afinal, nenhum dos cocheiros era vivo para começar. Na pradaria, você não precisa se preocupar com sua carroça sendo quebrada na lateral. Tinha muitas gramas que eram mais grossas do que tapetes, que agiam como amortecedores naturais, de modo que sua carruagem nunca seria muito turbulenta. Entretanto, seus cavalos precisariam de uma força maior para puxar a carruagem como resultado. Mas isso não era um problema para Zalrai, já que as bestas puxando as carruagens eram criaturas mortas-vivas. Embora Zalrai e sua companhia tinham aumentado sua velocidade, eles prestaram uma atenção cautelosa nos arredores por inimigos. Ele soltou 2 pássaros flamejantes para atuar como reconhecimento aéreo. Claro, apenas alguns dos pássaros não seriam suficientes para ele. Ele ainda soltou muitas águias de sangue para participar do reconhecimento. Pássaros flamejantes não eram bestas fantasmagóricas, então Zalrai não podia usá-las tão facilmente quanto as águias de sangue. No entanto, os pássaros flamejantes eram lindos, e Laura, Megan e eu gostavam muito deles, então ele as deixou os manterem como animais de estimação. Se Eos visse os pássaros, ele apenas diria que ele, Zalrai, tinha tratado seus ferimentos. Zalrai observou o mapa enquanto ele avançava, e o tamanho do mapa no espaço aumentava sem parar. Esta foi uma boa notícia para ele. Se ele vagasse muito pela pradaria, talvez ele fosse a primeira pessoa a ter um mapa completo da pradaria dos Homens-Fera. Zalrai e sua companhia gastaram apenas 1 dia e meio para terminar uma viagem de 3 dias. Ele não podia se dar ao luxo de não diminuir a velocidade quando chegasse numa área marcada no mapa como tendo uma tribo. A tribo marcada era uma pequena tribo de bois raivosos, que deveria contar com cerca de 1000 pessoas. Bois raivosos também eram conhecidos por sua fossa, e suas montarias eram os bois raivosos. Entretanto, os bois não eram exatamente os mesmos que os que eram consumidos no continente. Eles eram chamados de bois raivosos do chifre grande. Eles eram um tipo de bovino único, devido a seus chifres serem grandes demais. Os grandes chifres dessas bestas mágicas eram como pilares de madeira afiado. Cada chifre tinha até 2 metros de comprimento, e a grossura que eles conseguiam chegar era de um impressionante meio metro. Eles eram muito retos e cresciam horizontalmente, como se um pilar fosse amarrado na cabeça de uma vaca. A raça do boi raivoso era muito famosa entre a raça cabeça de bovino por causa de suas arrancadas de cavalaria. Suas montarias, os bois raivosos de chifres grandes, podiam não ser muito rápidos, mas, uma vez que atacassem, eram imponentes. Tudo por causa de seus grandes chifres. Quando eles atacavam, eles formariam uma linha reta. Todos os seus chifres juntos eram como uma parede móvel. A velocidade não era muito rápida, mas não havia a menor lacuna. Mas isso não significava que o poder de luta da tribo do boi raivoso do chifre grande era grande. Embora essa carga da cavalaria fosse imponente, também tinha uma falha muito séria. Por causa de seus chifres serem grandes, a cavalaria não podia mudar de direção muito rapidamente, então a cavalaria estaria numa séria desvantagem quando enfrentava uma cavalaria rápida e ágil como a dos chacais.
A tribo do boi raivoso do chifre grande podia ser considerada como um ramo da raça dos bois raivosos, ainda que famosa. Seu temperamento entre as raças cabeça de bovino era tudo menos curta. Eles estavam na categoria de mocinhos. Claro, nada disso foi escrito no mapa que ele tinha recebido de Yale. Tudo isso foi pesquisado pela própria Laura. Zhao Hai estava esperando pelas águias de sangue e pelas informações que elas poderiam estar carregando. Agora que eles tinham entrado na área de atividade frequente da tribo do boi raivoso do chifre grande, Zhao Hai e os outros podiam encontrá-los a qualquer momento. Então ele permitiu que os pássaros aumentassem seu raio de reconhecimento, com o objetivo de garantir que ele não fosse pelo caminho errado. As águias de sangue retornaram depois de mais de uma hora. Zhao Hai deu uma olhada, e notou que eles estavam voando em círculos e gritando sem parar. Ele se virou para Laura e disse: há um acampamento abandonado à frente. Parece que foi atacado. Vamos dar uma olhada. Laura assentiu e o comboio acelerou o passo mais uma vez. Depois de mais de 2 horas, eles descobriram o acampamento abandonado. Tinha muitos cadáveres ali, e todos eles eram da tribo do boi raivoso do chifre grande e suas montarias. Os membros da tribo eram muito parecidos com as montarias, altos e com grandes chifres. Os chifres eram mais longos que os chifres de qualquer outra raça cabeça de bovino. A partir da aparência do acampamento, parecia ser um tamanho para acomodar 1000 pessoas. No entanto, a tribo tinha sido atacada e todas as coisas utilizáveis haviam sido retiradas. Até as roupas dos mortos foram arrancadas. Zhao Hai olhou para isto com uma carranca e com um suspiro ele acenou com a mão. Ele transformou todos eles em criaturas mortas-vivas. Ele só transformou um deles no morto-vivo de alto nível, a fim de saber quem foi que atacou o acampamento. Zhao Hai contou um pouco. Os membros da tribo que havia morrido somavam mais de 300. O número de jovens que essa tribo poderia enviar para a batalha era de aproximadamente esse número. Ele apenas escolheu o mais forte de todos e o transformou em um morto-vivo de alto nível, porque ele sabia que entre os homens-fera, os mais fortes tinham sido frequentemente os chefes. Assim como ele esperava, o morto-vivo de alto nível se chamava Abba. Ele era o chefe dessa tribo. Sua tribo tinha mais de 1.300 pessoas e, além dos 400 jovens, o restante era de idosos e mulheres. Seu destino era normal. O que surpreendeu Zhao Hai foi que quem tinha atacado eles não era outro senão Gazol e seu povo, e o ataque ocorrerá há mais de 4 horas. Em outras palavras, pouco antes das águias de sangue terem descoberto este acampamento, ele havia sido atacado por Gazol e seu povo. Ao chegar nessa conclusão, Zhao Hai imediatamente colocou Abba e os outros no espaço, e seguiu a trilha deixada por Gazol e seu pessoal. Da trilha, a direção para a qual eles estavam indo era muito provavelmente onde o admirável Rei do Oeste estava localizado. Parecia que Gazol também tinha aprendido sobre o que havia acontecido com o acampamento principal da tribo do Touro Hercúleo, mas ele não era tão esperto quanto Wales, que se dirigiu para a tribo do Mastim. Zhao Hai não pôde deixar de balançar a cabeça, pois ele realmente sentia que Gazol não era uma pessoa inteligente. A relação entre Gazol e o admirável Rei do Oeste nunca tinha sido boa, e ainda assim ele iria se colocar sob o serviço do admirável Rei do Oeste. Obviamente, Gazol tinha visto como o admirável Rei do Oeste e o atual chefe da tribo do Touro Lutador estavam em desacordo, mas ele tinha esquecido que as circunstâncias determinavam como as pessoas se moveriam. Agora que a tribo do Touro Hercúleo não podia mais fornecer qualquer tipo de ajuda à tribo do Touro Lutador, seria difícil determinar que tipo de atitude iria tomar o admirável Rei do Oeste. Mas depois de outro pensamento, esta situação fazia sentido para Zhao Hai. Ele sabia da dor de Gazol. A razão pela qual a tribo do Touro Hercúleo chegou neste ponto era tudo por culpa dele. Talvez ele tivesse pensado sobre onde seus homens da tribo iriam. Mas o que aconteceria depois de encontrá-los? Ele só seria despedaçado pelos homens raivosos da tribo, e ninguém ouviria, então ele só poderia ir para onde estava o admirável Rei do Oeste. Zhao Hai pensou que essa não era uma boa escolha. Gazol tinha apenas algumas dúzias de guardas, mas do modo como ele atacou a tribo do boi raivoso de chifre grande, seu poder de luta ainda era grande. Gazol deveria ter deixado o território da raça cabeça de bovino, pois ficar aqui era apenas semelhante a esperar pela morte. Mesmo se ele tivesse o apoio do admirável Rei do Oeste, ele não seria uma ameaça para a tribo do Touro Lutador.
Talvez a tribo do touro lutador nunca tenha visto o admirável rei do oeste como uma ameaça. Caso contrário, a tribo do touro lutador não teria atacado o acampamento principal da tribo do touro hercúleo. No entanto, Zhao Hai não estava deixando esses pensamentos influenciarem seu julgamento. Ele não se importava com os pensamentos de Gazol. O que ele precisava fazer agora era atacar, pegar Gazol e mandar uma carta para Wales para perguntar como lidar com ele. Neste momento, ele era o irmão de sangue de Wales, não de Gazol, então é claro que ele queria ajudar Wales. Se Gazol viveu ou morreu não estava dentro de seu leque de preocupações. Mais importante, ele teve que pensar nos touros terrestres que Gazol e seus homens estavam montados. Embora ele não pudesse se apossar dos touros de pele de pedra, os touros terrestres também estariam bem. Zhao Hai acreditava que Gazol não seria rápido enquanto levava muitas pessoas com ele. Este último deve ter tido dias difíceis. Caso contrário, ele não teria invadido a tribo do boi raivoso de chifre grande. A velocidade de Zhao Hai não era lenta. As bestas que puxavam as carruagens eram todas criaturas mortas-vivas de alto nível. Não seria difícil alcançar Gazol. A fim de confirmar a direção de viagem de Gazol, ele enviou suas águias de sangue mais uma vez, com a adição dos pássaros flamejantes, é claro. Agora que os pássaros flamejantes eram dele, eles não deveriam ter nenhuma reação ao ver Gazol. Depois de mais de 3 horas, Zhao Hai finalmente conseguiu rastrear a figura de Gazol. Apenas 2 horas depois, antes do anoitecer, ele e seu comboio seria capaz de alcançar Gazol e seus homens. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.